Oi, gente! Sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu sou a Belle Artesã e hoje eu quero ensinar para vocês essa base oval perfeita, super fácil de fazer, em pontos baixos centrados, bem estruturada, num tamanho excelente para você fazer qualquer modelo de bolsa. A maioria dos modelos de bolsa usam esse tamanho, mas eu também ensino a vocês se vocês quiserem menorzinha ou maior, tá bom? Vamos ver o tamanho que ficou aqui, essa base. Olha só, ela tem 30 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. Então, é um tamanho muito bom para a maioria das bolsas médias a grandes, tá certo? Espero que vocês gostem desse tutorial e vamos aos materiais utilizados. E para confeccionar essa nossa base, eu utilizei fio de malha premium, esse de 36 milímetros lá da Morinos Fio. Uma fita métrica, pra gente medir, né, fazer as medições. Tesoura, marcadores de ponto. Para um trabalho oval, eu acho os marcadores de ponto imprescindíveis. Eles ajudam demais na hora de você ver aonde vai colocar os aumentos. Se você quiser trabalhar sem marcador de ponto, pode, não tem problema nenhum. Mas você vai precisar de um pouco mais de atenção. E com os marcadores de pontos, fica mais fácil. Eles são bem baratinhos e também não precisa ser esses cadeadinhos aqui. Você pode pegar um pedaço de fio, né, da mesma cor ou de outra cor, vai facilitar ainda, e usar ele como marcador, tá certo? E uma agulha compatível com o fio. Esse meu fio, eu poderia utilizar uma agulha 6,5 aqui, né? Ele é bom para uma agulha 6,5. Mas para sua base ficar bem estruturada, tem um pulo do gato, além de usar um ponto estruturado. É você usar uma agulha menor. Eu utilizei aqui uma agulha tamanho 5 milímetros. Vai deixar os seus pontos mais apertadinhos e, consequentemente, a sua base vai ficar mais estruturada. Materiais ditos e explicados, vamos para o tutorial? Eu vou começar fazendo um cordão de correntinhas e eu vou colocar aqui nesse cordãozinho 18 correntinhas. O meu nó inicial eu vou contar como correntinha, então eu vou deixar ele mais frouxinho, não vou apertar. Então aqui eu tenho vou fazer mais 17, são 18. 2, 3, 4, 5, 17, 18. Fiz as minhas 18 correntinhas, ó, ajeito aqui. Às vezes ele dá uma entortadinha normal. Vamos ver o tamanho que ficou. Então, as minhas 18 correntinhas deu 17 centímetros. Então, você faça um cordãozinho que dê 17 centímetros, tá? Não se apegue à quantidade de correntinhas que eu fiz, porque isso vai depender muito da espessura do fio que você tá usando, da sua tensão de ponto, da agulha que você tá usando. Então, faça uma quantidade, meça e veja quantos você usou para dar 17 centímetros. O importante aqui é a medida, não a quantidade de correntinhas. Fiz aqui as minhas correntinhas. Vou fazer mais uma para dar subida do meu ponto. E agora eu volto nesta, eu pulo essa que eu subi, venho nessa e faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá no final. Se o seu trabalho ele enroscar assim, ó, é muito normal, tá? É só você ir ajeitando. Vou fazer até chegar aqui e volto. Tô chegando aqui no final. Ó como meu trabalho também entorta. Vai desentortando, tá? Falta fazer aqui 2 pontinhos, né? Que é esse daqui. E o pontinho aqui do meu nozinho inicial, tá? Por isso que eu deixei ele folgadinho. Aqui onde eu coloquei esse ponto, o último ponto, eu vou colocar mais 2. Então, eu vou segurar aqui para ele não soltar.
E vou colocar mais um. Vai virando o trabalho, segura para não soltar. 2. E agora eu puxo para fechar. Desse jeito, usando o nó inicial como correntinha, você consegue puxar agora e ficar bem fechadinho, tá? Por isso que eu gosto de fazer dessa forma. Fiz meus 3 pontos aqui, eu vou vir colocando ponto baixo na direção de cada ponto baixo aqui que tem do outro lado. A gente vai fazer a volta, ponto sobre ponto, até chegar lá no final. Mas antes disso, eu quero contar aqui os 3 pontos que eu fiz nessa volta e vou marcar. Então, eu fiz aqui meu primeiro ponto, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. Que é para eu não perder as minhas pontas, tá? Se você não quiser marcar, não tem problema, você faz a sua contagem, mas marcando fica mais fácil de identificar, tá? É mais fácil de não errar. Segue fazendo ponto sobre ponto até lá o final. Observe que eu já estou arrematando o meu fio do início. Vai fazendo isso até chegar lá. Eu vou fazer e volto aqui. Cheguei aqui no meu último ponto e aqui desse lado eu já tenho o meu primeiro ponto aqui. Então, eu vou até deixar ele marcadinho aqui para vocês verem que esse aqui é o meu primeiro ponto da quina. Então, eu só vou colocar mais 2 aqui dentro. 1 e 2. Vou marcar também esse daqui. Dessa forma, nós temos uma quina com 3 pontos desse lado, uma quina com 3 pontos deste lado, e nesse meio, tanto desse lado quanto esse aqui, nós temos 16 pontos. Esse lado aqui, ó, o reto, não vai mudar, vai ser sempre 16 pontos. O que nós vamos mudar é nas quinas, nós vamos aumentar pelas quinas, tá certo? Agora, nós vamos fazer o nosso fechamento de carreira para fazer a próxima. Você vai aumentar esta laçada na sua agulha. Eu vou retirar este marcador, né, que aqui é o meu ponto, meu primeiro ponto. E eu não vou puxar essa laçada nesse primeiro ponto aqui, não. Por quê? Olha só o que acontece. Se eu coloco aqui, puxo para lá, ele criou aqui, não foi? E eu subo aqui um pontinho. Se eu faço isso, eu acabei de criar um ponto a mais. As minhas laterais, então, vai ficar com 16 pontos aqui e 17 aqui. Eu aumentei um ponto. Para que isso não aconteça, eu aumento essa laçada, eu pulo esse primeiro ponto e eu faço fechamento aqui no segundo ponto. Levo lá para trás. E essa laçadinha aqui que eu levei, ela vai sobrepor a este ponto aqui. Então, eu vou colocar minha agulha aqui. Eu vou colocar minha agulha no meio do ponto, tá? Eu vou colocar minha agulha aqui, porque eu vou trabalhar em ponto baixo centrado, tá? Então, eu vou levar aqui para trás. Eu sempre coloco o meu dedo aqui, que é para eu não perder o ponto enquanto eu ajusto. Eu vou só procurar aqui onde tá o meio do ponto, para colocar minha agulha. Ó, achei dos dois lados. Coloco minha laçada aqui de volta. Puxo o fio do novelo. E faço um ponto baixo. Prontinho. Fiz um ponto baixo centrado, sobrepondo aquele pontinho aqui. Então, desta forma, vou colocar aqui de volta o meu marcador. Desta forma, a contagem fica toda certinha. Então, agora eu tenho, novamente, 16 pontos baixos. Vamos fazer ponto sobre ponto, todos esses 16, pegando no meio do ponto, ó. Ó, tá vendo? No meio do ponto. Então, tem
tem esse Vzinho aqui, eu coloco minha agulha aqui no meio do V, vai sair no meio do V daqui de trás também, puxo e faz um ponto. Vamos trabalhar em ponto baixo centrado, porque esse ponto dá uma ótima estruturação. Então, como eu quero um fundo de bolsa mais estruturado, eu vou trabalhar em ponto baixo centrado. Vai fazendo até chegar aqui no marcador, tá? Se quiser contar, conte, vai dar, no meu caso, 16 pontos. Vou fazer e volto aqui assim que eu chegar no final. Cheguei aqui no meu último ponto antes do marcador, deu 16 certinho. E agora, nessa quina, eu vou tirar esse marcador aqui, nós vamos fazer aumentos em todos os pontos. São 3, vai ser 6. Então, em cada um aqui eu faço um aumento. Ó, 1 ponto, 2 pontos no mesmo ponto. Eu devolvo o meu marcador aqui pro primeiro pontinho, tá? Sempre marque as quinas. Vai te ajudar demais. Vamos pro próximo ponto, faz um aumento. E vamos pro próximo ponto, vou tirar aqui o marcador. Faz outro aumento. 1, 2. Prontinho. Quina trabalhada, devolve o marcador e segue fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui. Prontinho, cheguei aqui no final e da mesma forma que nessa quina aqui nós fizemos aumentos em todos os 3 pontos, aqui nós vamos fazer também. Vamos fazer aqui um aumento. Devolve o marcador. Aqui é o segundo aumento. E aqui nesse final é meu terceiro aumento. Mas eu já tenho um ponto aqui do início da carreira, então só faço mais um. Aumenta aqui sua laçada, aí eu já junto os dois aqui e faz o aumento. Agora eu vou pegar a minha laçada que eu aumentei e vou fazer mais uma carreira. Para começar a nova carreira, eu vou pular esse primeiro pontinho, venho neste, levo lá para trás a argolinha. E agora eu venho, a minha argolinha tá aqui, ó. Eu venho aqui embaixo, ponto centrado, coloco minha argolinha de volta, puxo, faço um ponto. Esse é meu último ponto da quina. Coloco meu marcador. E mais uma vez eu tenho 16 pontos para fazer. Antes de eu fazer, vou aumentar aqui essa laçada só para mostrar uma coisa para vocês. Antes de eu fazer, ó, vai sempre ajustando aqui a sua peça. Fio de malha, né, gente? Ele dá uma entortadinha, normal. Eu vou pegar aqui a minha fita métrica e vamos ver o tamanho que já está a nossa base. Ela já está com 26 pontos de comprimento por 5 pontos de largura. 5 centímetros de largura. Esse tamanho, se você quiser parar por aqui, você pode parar. É um tamanho muito bom para fazer bolsas baguetes, tá? As bolsas que são mais slim, mais fininhas. Eu vou fazer mais uma carreira, porque tem algumas outras bolsas que são mais gordinhas, né, digamos assim. E aí a gente para na próxima carreira, tá bom? Então vamos continuar. Vamos fazer o quê? Ponto sobre ponto, até chegar aqui no outro marcador. Vou fazendo aqui e volto. Quando tiver lá... Quando eu estiver aqui, antes do marcador, eu volto.
Cheguei aqui no meu marcador e vamos fazer mais uma sequência de aumentos. Eu vou tirar esse marcador, não vou colocar mais, porque eu vou parar nesta carreira. Mas se você for fazer mais carreiras, coloque o marcador sempre no primeiro pontinho que você fizer da quina, tá bom? Como é que vai ser a sequência aqui deste lado? Vai ser um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho. Então, vou colocar aqui o meu aumento. Sempre olhando atrás para ver se saiu no meio do ponto. Um aumento. E agora, um sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. E no próximo aqui, que é meu último ponto da quina, vou tirar esse marcador. É o meu ponto sozinho. Prontinho. Agora, eu sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar no outro marcador aqui. Cheguei aqui do outro lado, vou tirar o marcador e vamos fazer exatamente o que fizemos do outro lado lá. Um aumento e um sozinho. Então, vamos lá. Um aumento. Um ponto sozinho. No próximo, um aumento, um ponto sozinho. Aqui, um aumento. E o último ponto sozinho, que eu não vou fazer porque já tá aqui, ó. Foi o nosso primeiro ponto. Vou aumentar aqui a laçada, vou tirar esse marcador e vamos ver o tamanho que está a nossa base. Ajeita ela. Vou dar uma dica aqui pra vocês, tá? Pra você deixar a sua base sempre retinha se ela estiver fazendo esse movimento, tá? Ela tá emborcando assim porque a gente tá usando uma agulha menor pra deixar ela mais estruturada. Você vai virar ela ao contrário. Você vai colocar um pano em cima e vai passar ferro. Quando você passar ferro, ela vai ficar bem retinha, tá bom? Então, vamos ver o tamanho da nossa base. Então, ela ficou com um tamanho final de 30 centímetros de comprimento por 7 centímetros e meio de largura. Esse é um tamanho muito bom. Tá? Tamanho excelente para bolsas um pouco maiores. Se você quiser uma bolsa com essa largura, mas um comprimento menorzinho, faça menos correntinhas no início, tá? Aqui dá uma bolsa média, tá? De média para grande. E a largura é excelente. Quando você subir a bolsa, ela vai ficar com uma largura muito boa. Mas se você quiser fazer aquelas bolsas menorzinhas, tipo clutch, você faça menos correntinhas no início, que ela vai dar um comprimento menor, mas a largura, você fazendo essa quantidade de carreiras, vai dar a mesma. Essa largura é excelente para a maioria de tipos de bolsa. Agora, eu vou ensinar você a fazer um fechamento diferente, que é o fechamento de subir a bolsa, tá? Não vai ser o fechamento de subida de carreira, vai ser o fechamento de subir a bolsa. Então, independente se você parou aqui, se você parou antes, se você vai parar depois, você vai usar esse fechamento para começar a subir a parede da bolsa. Então, eu já aumentei aqui a minha laçada. Eu vou mais uma vez aqui no meu primeiro pontinho aqui atrás. Meu primeiro pontinho deitado aqui, ó. Depois do meu primeiro ponto, vou pegar essa alcinha daqui, as duas. Vou levar lá pra trás. Pronto. Levei lá pra trás, o que é que eu vou fazer?
eu vou abrir aqui, vou colocar a minha agulha bem no meinho aqui, tá? E aqui atrás tem essas alcinhas de trás. Todo ponto tem tem uma alcinha aqui atrás, né? Então eu vou colocar nela, vou botar a minha laçada de volta, vou puxar. Vou ficar com 3 na agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Vou pro próximo ponto, vou colocar a minha agulha no meio, vou pegar essa laçadinha e a laçadinha de trás, que é essa daqui. Puxo e faço um ponto baixo. Deixa eu tentar mostrar mais de pertinho. O ponto tem essa laçada, essa, e se você vira, tem outra laçada aqui atrás. Bem aqui. Eu vou pegar essa e essa. Então, a minha agulha, ela vai no meio do ponto e aqui. E você segue fazendo isso para poder fazer a subida da sua bolsa. Quando você virar, a bolsa vai ficar com esse detalhezinho aqui e a subida certinha aqui. Essa é uma subida em pontos baixos, né? Claro, se você estiver fazendo uma subida em pontos altos, aí você começa aqui com 2 correntinhas e pega no mesmo lugar, mas faz ponto alto, certo? Agora eu tô desmanchando aqui e vou cortar para fazer o fechamento de quem não vai subir a bolsa, que é só a base mesmo, para fazer cesto, outra coisa. Então, eu já cortei meu fio, né? Eu vou puxar todo pra cá. Cortei até demais, não precisa cortar isso tudo não, viu, gente? Economiza fio aí. Então, eu venho aqui na cabecinha do ponto de novo, coloco meu fio pra trás. E aqui eu vou simular uma correntinha. Então, eu vou virar aqui, vou pegar nessa daqui de trás, tá? E no meio do ponto. E vou puxar o meu fio do novinho, o meu fio que tá cortado. Puxei aqui pra trás, eu simulei uma correntinha, tá vendo? Aqui atrás eu vou só passar esse daqui por entre os pontos. Gostou desse tutorial? Se inscreve aqui no meu canal, dá aquele joinha, deixe seu comentário que vai me ajudar muito a trazer mais conteúdos para vocês. Me segue também nas minhas redes sociais e pode mandar lá qualquer dúvida que vocês tiverem. Aí você corta. Tá prontinha a sua base. Espero que você tenha gostado desse tutorial, tá? Espero que você faça suas bases bem retinhas e perfeitas para subir as suas bolsas, os seus cestos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.